A primeira coisa que gostaria era de recuarmos 10 anos atrás, nesta zona onde vocês viram, chegaram ali à Praça do Infante, alguns com trânsito, eu por acaso não tive grande problema. Eu não sei se recordam que tudo aqui à volta estava num estado absolutamente lastimável. As casas estavam abandonadas, as pessoas tinham saído, o centro histórico tinha perdido 40% da sua população em 30 anos. Não havia turismo para expulsar, não havia gentrificação, as ruas estavam destruídas, o espaço público estava muito maltratado e as coisas, o centro histórico era, alguém lhe chamou o buraco do Donut, era assim que era chamado. E porquê que isto mudou? Mudou porque um conjunto de políticas públicas acompanhado pelo empreendedorismo privado subitamente lançou aqui uma nova vida no centro histórico. Foi quase como replantar cidade num sítio, num campo abandonado. Isso foi feito de uma forma estratégica, ou seja, através de um conjunto de estratégias de desenvolvimento da cidade, quarteirão a quarteirão, mas para dar um número, eu ainda fui Presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana e nós na altura imaginávamos que por cada euro que o Estado investisse, Estado Central e Câmara, que é a mesma coisa, sim, ao fim e ao cabo são instrumentos do Estado Central, que se conseguiria um efeito multiplicador nos privados de 7 a 8. Rapidamente se chegou à conclusão que ele poderia chegar a 15 e inclusivamente a 20. Ou seja, aquela ideia de que, fazendo o Estado o seu papel, ou seja, tratando do espaço público, das vias, de tudo aquilo que são os modern conveniences de uma cidade, havendo instrumentos fiscais adequados, os privados são capazes de corresponder. E, de facto, o multiplicador é enorme. E o multiplicador é enorme, neste momento, aqui no Centro Histórico, andará por 20. Portanto, estão a ver que se conseguiu ir muito mais depressa do que se pensava. Aliás, o professor Hélder Pacheco, há dias, numa entrevista à TSF, dizia que aquilo que aconteceu no Porto nestes anos eram coisas que ele imaginava que não poderiam acontecer em 50 anos. E ele é completamente insuspeito, é um historiador da cidade, é talvez o nosso bardo da cidade. O problema é que nós não nos podemos ficar pelo centro histórico e temos muitos outros territórios para fazer e aquilo que estamos a tentar fazer é replicar através dos métodos da ARU aquilo que foi feito no centro histórico, sabendo, no entanto, que o centro histórico tem um encanto que outras zonas não têm. Mas, ao mesmo tempo, essas outras zonas têm vantagem que o centro histórico não tem. Não sendo edifícios classificados, a reabilitação é mais fácil nesses territórios do que no centro histórico, onde, como sabem, o facto de ser um território todo ele classificado exigia da parte dos investidores cuidados e investimentos muito elevados e muitas vezes tramitações mais complicadas que nos outros territórios não são feitas. Mas eu vou traduzir para economês, sim, o multiplicador nesses outros bairros não é tão alto. Claro, ou seja, não tenhamos dúvidas que o multiplicador nesses não vai ser tão alto. E há territórios expectantes que vão avançar mais lentamente e outros territórios que vão avançar mais rapidamente, onde nós temos que introduzir alguns fatores de competitividade, e vocês sabem quais são, o terminal intermodal, o matador do Campanhã, ou seja, fatores que vão fazer a diferenciação e vão potenciar crescimentos mais acelerados, porque é assim que isso vai funcionar. Ou seja, criar como se fossem centros históricos e polos de desenvolvimento e depois esperar que haja algum spillover. Quando nós olhamos para quarteirões, às vezes o facto de num quarteirão 70% estar reabilitado e os outros 30% não estarem, desvaloriza muito os 70% que estão já reabilitados. Este é um fator quase imponderável. Nós olhamos aqui para a rua Mãozinho da Silveira, eu cada vez que chego ali à varanda, se forem ali à varanda, quem for fumar à varanda vai ver ali uma casa que não está reabilitada. E isso dá uma imagem... Desfeia o conjunto. Desfeia. E, portanto, há aqui... E por isso mesmo há quase tem que haver aqui uma visão cooperativa. Não se diabolize o turismo, porque o turismo foi muito relevante para acelerar a reabilitação. Em segundo lugar, não se pense que o turismo está a esvaziar as cidades. Está a criar pressões, naturalmente, e cria pressões. Cria pressões, como o crescimento e o desenvolvimento cria pressões, cria conflitos. As cidades são territórios de conflitos. E não é matando a reabilitação urbana que se vai resolver o problema do custo da habitação. Esqueçam. Não resolve. Porque aquilo que vai fazer é, vai-se voltar ao modelo de apenas a construção nova. E esse, sabemos o impacto que teve no país com as disfunções que criou. Ainda há muitos pequenos proprietários que não percebem. E que
nós somos muito, por muito que alguns ideologicamente achem que as pessoas humanas gostam de ter propriedade, gostam de sentir a propriedade, têm um sentimento de pertença. Há pessoas, houve muitas pessoas que mantiveram as suas propriedades alugadas, casas alugadas em ilhas, a preços muito baixos. Porquê? Porque herdaram aquilo e que para eles é parte do sangue, era quase como um órgão vital deles. Mesmo que não produzisse rendimento nenhum, às vezes com sacrifício. Para eles, tem que se lhes tentar explicar que aquilo que estão a fazer é a participar num bem maior, que não estão a abdicar daquilo que herdaram. Esse é muitas vezes aqui o nosso maior problema, esse é o trabalho que nós temos feito. A Domus Social muitas vezes fala com proprietários, no urbanismo fala com proprietários e tentar explicar-lhes que não perdem com isto a ligação àquilo que herdaram.